Oi pessoal, esse vídeo ele é referente a uma aula prática sobre lipídios, na qual vou demonstrar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês como é que aconteceu, quais os materiais foram utilizados, quais os resultados obtidos. E é uma aula referente à disciplina de Química de Alimentos 2, que é ministrada pela professora Catiúcha Pereira, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus Cuiabá. E as alunas participantes dessa aula prática foi a Stephanie Grace, Diana Stephanie e a Elisa da Silva. Qual o objetivo geral dessa aula? Foi realizar medições científicas de algumas reações químicas importantes que ocorrem nos alimentos. Esse experimento foi o nosso terceiro experimento, que ele ia medir a capacidade de absorção de água dos lipídios. O objetivo específico era demonstrar a capacidade de absorção da água de gorduras diferentes, de tipos de gorduras diferentes comerciais. E quais os materiais que foram utilizados? Foi a banha, cerca de 500 gramas, margarina de duas porcentagens de gorduras diferentes, de 80% e 35% de gordura, também de 500 gramas cada uma. Provetas e água destilada. Como ocorreu esse procedimento? Foram das 500 gramas de cada tipo de lipídio, foram pesados somente 100 gramas para fazer esse experimento. E todas elas estavam em temperaturas ambientes. Então, a gente pesou 100 gramas em um recipiente, que era uma tigela de uma batedeira, para poder fazer uma emulsificação. E começamos a bater em uma velocidade lenta, colocando a água, que estava dentro de uma proveta, e era correspondente a 20 ml a cada minuto. Ou seja, a cada um minuto se passado, era adicionado 20 ml de água lentamente, enquanto continuava batendo esse lipídio, até que ocorresse uma separação, né? Até que fosse possível visualizar a água não sendo mais absorvida. E aí era registrado todo o volume de água que era utilizado nessas 100 gramas que a gente utilizou para bater. Aqui a gente tem o resultado de algumas fotos referente à banha, à margarina de 35% e 80%, que é correspondente à primeira banha, a segunda a margarina de 35% de gordura e a terceira foto é a margarina de 80% de gordura. Nesse gráfico, a gente tem a relação entre o tempo em minutos e volume por ml, da capacidade que foi obtida por cada tipo de lipídio, né? Então, a banha foi cerca de 3 minutos e absorveu aí cerca de 50 ml de água. Na margarina de 35% de gordura, cerca de 8 minutos, a gente vê que foi perto de 156, mais ou menos, ml de água utilizado. E na margarina de 80% de gordura, foram cerca de 14 minutos, cerca de 265, 67 ml de água utilizados até que ela não conseguisse mais absorver. Ou seja, a gente consegue perceber que a banha foi a que utilizou menor quantidade de água e, obviamente, menos tempo, enquanto as margarinas, a de maior porcentagem de gordura, usou uma quantidade superior de água. E os resultados? Bom, a composição química, o pH, a temperatura, método de mistura e presença de outros componentes como proteínas e açúcares podem ter sido aí cruciais também para que tivesse ou não uma maior quantidade de absorção de água, né? Assim como permitir que a gordura se misturasse de forma homogênea com outros líquidos, como a própria água. E também se torna relevante em culinária e processamento de alimentos. Cria texturas suaves e consistentes em alimentos como molhos, maionese, sorvetes.
Também desempenha um papel crucial na digestão de gorduras no corpo humano, pois ajuda a quebrar as gorduras em partículas menores e torna-as mais acessíveis às enzimas digestíveis. O experimento 4 foi sobre rancidez oxidativa, onde objetivou-se estudar alguns fatores como luz, temperatura, antioxidação, pró-oxidantes que afetariam o ranço das gorduras e ver o comportamento destes. Os materiais que foram utilizados foi a banha, que era a nossa gordura principal, o caroteno, onde foi utilizada a cenoura como fonte, etanol 70%, papéis de filtro em formas de disco, placas de Petri, hemoglobina 0,5%, solução de sal saturada, extrato de alho e extrato de alecrim. O procedimento ocorreu da seguinte forma: para cada 50 gramas de banha, nossa gordura, era adicionado 10 miligramas de caroteno. Como já dito anteriormente, a cenoura foi usada como fonte de caroteno, que era dissolvido em um pouco de etanol. Cada disco foi mergulhado, cada disco de filtro, de papel de filtro, foi mergulhado na gordura. A gordura, a banha no caso, foi derretida porque ela se encontrava em forma sólida e necessitávamos dela líquida para que os discos conseguissem absorver essa gordura. Eles ficaram cerca de 20 segundinhos ali submergidos, né, e escorrendo um pouco para que saísse o excesso dessa gordura, e então foram transferidos alguns discos para placas de Petri. E ocorreu da seguinte forma: eles foram submetidos a diversos tipos de situações para que a gente conseguisse obter resultados diferentes de acordo com cada uma. Como no caso, é isento totalmente de luz em temperatura ambiente, exposto à luz solar, guardado em geladeiras, em incubadoras. E cada disco desse de filtro foi, como dito antes, foi mergulhado na solução de gordura, foi colocado na placa de Petri e cada placa foi submergido com soluções, diferentes tipos de soluções, como extrato de alecrim, extrato de alho, hemoglobina, solução de sal saturada, e teve um controle que era o de água, né? E aí, cada placa dessa foi saturada com uma mistura diferente e submetida a diversos tipos de ambiente. Foram armazenadas. E aqui a gente tem as fotos dos procedimentos, o início, que foi o dia realizado, onde todas foram submergidas e colocadas as soluções, todas com a coloração aí alaranjada. No dia 1, que foi o dia após o procedimento, a gente já consegue obter um resultado de uma diferente coloração, um pouquinho mais escura. E no 5º dia, que foi o final, 2 amostras foram a que mais chamaram a atenção por mudança de estados visuais, que foi a que teve a luz solar diretamente e a que estava guardada na estufa, que era com extrato de alecrim. Em relação a esses resultados, o beta-caroteno ele perde sua cor e por esse motivo ele é um potencial indicador de taxa de oxidação. Quando ocorre a oxidação, acontece a geração de radicais livres. E o resultado desse experimento, ele não se deu como esperado. Essas placas deveriam se encontrar em coloração esbranquiçada. E o que pode ter impactado, nos resultados dessa coloração alaranjada e não ter chego à coloração esbranquiçada? Provavelmente componentes que interferem, nesse resultado seriam os próprios que são presentes na cenoura, como o caroteno, o volume que foi adicionado de soluções junto a esse caroteno, talvez as temperaturas que não tenham atingido ou atingindo demais o tempo esperado. E é isso. Obrigada.